Oi, gente! Hoje eu vim gravar provavelmente um dos vídeos mais difíceis de gravar desse canal, pra mim, né? Porque é um assunto que me toca muito, que eu tenho muita dificuldade pra falar, por mais que eu fale o tempo inteiro. Tipo assim, eu falo o tempo inteiro que eu fiz intercâmbio pra Austrália, sabe? Mas sempre de uma forma muito superficial. Eu nunca me deixo me aprofundar muito nesses sentimentos e nessas memórias. Meu Deus do céu. 5 segundos de vídeo, a criatura já tá quase chorando. Porque realmente foi uma transformação muito grande pra mim como pessoa, na minha cabeça e de me encontrar realmente. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu nunca gravei um vídeo pra cá falando sobre isso. E já gravei vários vídeos sobre a Disney, né? Então eu já fiz esses 2 intercâmbios. Eu fiz um intercâmbio de trabalho na Disney e fiz um intercâmbio de estudos / trabalho, né? Porque eu trabalhei também na Austrália. A Austrália foi um processo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal mesmo. Foi um processo muito doloroso internamente, mas também foi muito necessário para me tornar quem eu sou hoje em dia. Eu já quis gravar outros vídeos pra cá, eu quero muito gravar vídeos dando dicas, falando sobre o visto, dando motivos para as pessoas quererem ir morar na Austrália e fazer intercâmbio. Até porque eu trabalhei numa agência de intercâmbios no setor de Oceania, então eu tenho muita dica boa pra dar, eu tenho muita experiência pra compartilhar, mas eu me sentiria muito estranha de vir aqui só dar dicas e só contar minha experiência de trabalho, dar dicas de achar emprego, dar dicas de encontrar uma escola, escolher a escola e tentar fazer vídeos mais informativos se eu não viesse falar desse lado pessoal. Esse vídeo vai ser realmente um desabafo e acho que é necessário para ser o primeiro vídeo falando sobre a Austrália que seja assim. Engraçado porque eu tentei criar um canal no YouTube quando eu tava lá. Eu fazia muitos vídeos pras minhas amigas, caminhando na rua, contando do meu dia, contando o que tava acontecendo e tal. E as minhas amigas me incentivavam muito, dizendo: tu tem que criar um canal no YouTube, tem que criar um canal no YouTube. E a verdade é que eu tentei, mas eu não consegui. Acho que foi um processo muito longo de evolução também, de aprender a parar aqui e falar com uma câmera. É muito mais difícil do que parece. E naquela época eu tentei, eu vou colocar um trechinho aqui pra vocês verem o vídeo que eu tentei gravar lá. Então, meu nome é Larissa, eu tenho 20 anos, eu sou de Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. Ai, meu Deus do céu, eu nunca vi com vergonha gravando os vídeos pra mandar pros amigos, agora eu tô com vergonha porque talvez eu poste em algum lugar. Tá, vou fingir que eu não vou postar em lugar nenhum, né? Tá, então eu tô morando na Austrália, eu estou aqui na minha casinha, no meu prédio. Então eu vim pra Austrália porque não fazia ideia do que eu queria fazer da vida. E não é isso que eu quero falar. Não sei o que eu quero falar. Não vou gravar na real. Não sei. Então, como vocês podem ver, eu não consegui muito bem me expressar. Não consegui gravar, no fim eu desisti de gravar esse vídeo, eu desisti de criar um canal no YouTube, fui criar só 2 anos depois. Mas como vocês viram, a única coisa que eu consegui dizer foi que eu fui fazer intercâmbio porque eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. E basicamente, resumidamente, esse foi o motivo. E é por isso que ele foi um processo tão doloroso, porque eu fui fazer intercâmbio com essa mentalidade de que eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, eu preciso dar um tempo da faculdade, eu preciso dar um tempo da minha vida aqui, dar um pause na minha vida aqui no Brasil e ir pra um outro lugar, fazer outras coisas, ter novas experiências pra pensar. Eu não achava, tipo assim, eu sabia que era pra isso que eu tava fazendo, mas eu não acreditava muito que ia dar certo. Porque eu já tinha tentado de tudo, gente. Eu já tinha feito 30 mil testes de personalidade, já tinha feito teste vocacional, fazia terapia já antes de ir pra Austrália também. Então, eu não confiava muito, eu passei, tá, vai ser um pause e tal,
Mas eu achava que mesmo assim eu ia acabar voltando frustrada, sem saber o que eu queria fazer da vida. E a verdade é que eu finalmente consegui me encontrar lá. Então eu vou dar uma breve resumida pra vocês de como tava a minha vida antes de eu ir e todos os motivos que me fizeram decidir fazer esse intercâmbio. Então, no ensino médio, me formei em 2014 no ensino médio, eu chorava toda vez que os meus professores falavam sobre estar chegando a hora de decidir o que a gente ia fazer na faculdade. Assim, sério, eu tinha uma crise de choro, eu tinha que às vezes levantar e ir pro banheiro no meio da aula, porque os professores ficavam brincando com essas coisas, tipo, tá chegando, não sei o que, e me davam um desespero, porque tava chegando o fim do terceiro ano, e como assim, tá chegando o limite pra eu ter que decidir, eu preciso decidir. E eu sei que hoje em dia eu olho pra isso e penso, tipo, meu Deus, tu não precisa decidir com 17 anos a tua vida inteira, mas era muito difícil pra mim, eu tinha muitas dificuldades com isso. E acabou que eu decidi que eu ia fazer um ano a mais de cursinho, depois do terceiro ano, mas eu ia tentar fazer o vestibular ali pra ver no que dava, fiz o Enem também pra ver no que dava, mas meus pais já tinham concordado que eu ia fazer um cursinho, um ano de cursinho pra realmente estudar, focar e pensar no que eu queria fazer da vida. Acontece que o universo falou, não, tu vai passar no vestibular, tu vai passar na URGS, que é a federal aqui do Rio Grande do Sul. E eu tinha colocado um curso que eu pensei assim, eu sou boa em exatas, eu já sonhei em ser astronauta um dia, funcionalidade dos planetas e a física e tudo mais, eu sempre me interessei muito por isso. E aí eu pensei, vou fazer engenharia física. Vai entender a mente de uma criança de 17 anos. E meu pai já tinha feito engenharia, minha irmã fazia engenharia, então eu botei assim, mas eu juro que eu não achei que eu ia passar. Passei, e aí vem o dilema, que foi o que me segurou na engenharia física por 3 anos. Foi que pra fazer uma transferência interna na federal, tu só pode fazer essa transferência uma vez. Se tu fizer uma vez e quiser depois trocar pra outro curso, tu tem que fazer o vestibular de novo. E aí veio mais uma saga de decidir o que eu queria fazer da vida, porque eu sabia que eu só podia decidir uma vez, eu tinha que decidir uma e acabou. E aí eu ficava passando todos os cursos da URGS na minha cabeça, e foi assim que eu fui infeliz na engenharia por 3 anos. Pegava umas cadeiras ali que eu achava interessante, aí rodava porque não tava me sentindo motivada, porque eu tenho muito isso, a minha personalidade é assim, se eu vejo propósito naquilo que eu tô fazendo, eu dedico 100% do meu tempo àquilo, mas se eu não vejo sentido não tá fazendo aquilo, eu não vou conseguir fazer. E foi basicamente o que aconteceu, e nesse meio tempo eu fui percebendo que eu precisava trabalhar, não fazia ideia do que eu queria trabalhar, com o que eu queria trabalhar. Cheguei no meu cursinho de inglês e falei, tá aí, eu sei falar inglês, fazia cursinho de inglês há uns 10 anos já. Vou conversar com a diretora da escola, ver se ela não quer me deixar dar aula aqui. A doida. Fazia engenharia física e resolvi dar aula de inglês. E foi o que aconteceu, graças a Deus. Consegui até juntar um dinheirinho, né? E comecei a trabalhar nessa escola de inglês, então eu dei aula lá por 1 ano e meio. E fui ficando cada vez mais infeliz na faculdade. E foi aí que eu realmente cheguei naquele ponto de, ok, eu preciso dar um tempo da faculdade pra pensar no que eu quero fazer. E aí eu levei esse questionamento pro meu namorado e eu falei pra ele, olha só, eu não aguento mais, eu preciso fazer um intercâmbio e preciso dar um tempo. E aí ele falou, tá, por mim, vamos. E aí a gente foi conversar com a minha mãe, que foi um anjo, tipo assim, foi a nossa fada madrinha. Ela nos ajudou muito em questões financeiras e, enfim, nossos pais super nos apoiaram dos dois lados. Então isso foi muito importante também. E a gente começou a se planejar, começou a tentar ver como é que a gente ia fazer, pra onde que a gente ia, começamos a pesquisar. Isso foi em março de 2017, acredito, que a gente começou a conversar sobre isso e, enfim, a gente começou a pesquisar cursos e tal. Como nós dois já éramos fluentes em inglês, a gente já tinha um inglês bom, a gente, enfim, eu já tinha até dado aula de inglês, né? Então a gente começou a pesquisar outros cursos que pudessem interessar nós dois, de preferência pra gente fazer um curso juntos mesmo, né? Enfim, pesquisando, a gente se interessou bastante por marketing. A gente passou pelo processo de escolher o país também. No início a gente tava cogitando bastante a Irlanda, mas a Irlanda, pra tu poder trabalhar e estudar, só tinham cursos de inglês, pelo que a gente viu nas agências, só tinha cursos de inglês. A gente cogitou alguns outros países, mas no fim, o país que mais dava a possibilidade de tu
tu poder trabalhar e juntar dinheiro, porque a gente tinha um dinheirinho ali pra pagar o intercâmbio, mas a gente não tinha dinheiro pra se manter 6 meses em outro país sem trabalhar, então a gente queria um lugar que a gente pudesse trabalhar, e foi a Austrália. Depois ainda teve todo o processo de escolher a cidade, mas enfim, eu ainda quero fazer vídeos mais dando dicas mesmo de como escolher a cidade, como escolher o país e tudo mais. E vou explicar um pouco mais desse processo pra gente, mas no fim a gente acabou escolhendo Sydney. E assim, Sydney é a minha cidade preferida do mundo hoje em dia. E eu larguei o trabalho na escola de inglês, tranquei a faculdade, ele largou o emprego dele também e a gente foi. E como eu disse, eu não esperava que teria sido uma experiência tão engrandecedora, principalmente porque eu achei que o curso de marketing ia ser interessante pra mim, eu já comecei a perceber isso, mas eu acho que o curso nem foi um dos grandes motivos que me fizeram me encontrar, sabe? Eu gostei bastante do curso de marketing, mas eu percebi muita coisa sobre mim. Eu acho que quando a gente sai da nossa zona de amigos e família e a gente tem que se colocar em contato com pessoas novas, pessoas de outras culturas, pessoas de outros países, tu começa a ver que o mundo é muito mais do que a gente tá vendo aqui na nossa bolha. E eu encontrei que tava tudo bem eu não saber o que eu queria fazer da vida. Essa foi a resposta que eu encontrei lá. Não foi, meu Deus, eu amei marketing, vou estudar marketing e vou seguir carreira nisso. Ou então, eu decidi fazer administração, né? E, meu Deus, eu quero fazer administração e quero focar a minha carreira nisso, não sei o que, não sei o que. A resposta que eu encontrei lá foi, tá tudo bem não saber o que eu quero fazer da minha vida com 20, na época, 20 anos. E foi uma paz que eu encontrei conversando com outras pessoas mesmo, sabe? As pessoas estavam felizes e muito bem e não precisavam de uma carreira específica, não precisavam ter tudo planejado desde os 17 anos até os 60. E eu percebi que era isso que me deixava muito frustrada aqui, porque eu não me identifico com nenhuma faculdade. Até hoje eu não me identifico com a faculdade que eu escolhi. Não 100%, porque aquilo não me define. Não é uma faculdade que me define. E não é o que eu trabalho que me define também. O que me define é o conjunto de todas as coisas, né? Eu sempre digo que eu acho que eu nasci pra viver muitas vidas. Tipo, eu sempre gostei de aprender coisas novas, mas eu nunca era, tipo, a melhor naquela coisa. Eu só gostava de fazer várias coisas. E acho que isso tem muito a ver com a minha personalidade. E é óbvio que uma faculdade não tinha como definir uma pessoa que tem uma personalidade assim. Dei aula de inglês e todo mundo ficava, tipo, pensando, não, agora ela vai ser professora de inglês. E não, sabe? Era só porque eu tava afim de ser professora de inglês, eu tava afim de dar aula de inglês por um tempo. E fiz porque eu tava afim. Trabalhei numa agência de intercâmbios agora. Quando eu resolvi que eu queria buscar um emprego numa agência, algumas pessoas me perguntavam, tá, mas por que tu quer seguir carreira nisso? Eu falava, não sei, só sei que eu tô sentindo essa vontade de trabalhar numa agência de intercâmbio, então eu vou lá e vou fazer, sabe? E tudo isso, essa clareza, o intercâmbio me trouxe, de perceber que eu não precisava ficar focada numa carreira pra sempre. Então, acho que na metade do intercâmbio eu já decidi e já fui pesquisar qual que era a nota que precisava para fazer a transferência na URGS para administração e decidi. E o resto do intercâmbio nem foi focado em qual faculdade eu vou trocar, eu preciso decidir antes do intercâmbio acabar qual faculdade eu vou trocar. Não, porque o intercâmbio me trouxe essa paz de que eu não tinha mais esse prazo. E se eu não gostasse da administração, eu ia largar, ia tentar fazer outra coisa, eu ia dar um jeito, sabe? Talvez eu abra meu próprio negócio. Eu acho que bem provável que eu abra meu próprio negócio, porque falando um pouco de com o que eu trabalhei, né, na Austrália, então eu fui lá pra estudar marketing e já fui pensando no que eu ia trabalhar. E eu pensei, bom, eu tenho essas opções, eu posso trabalhar na parte de faxina, posso trabalhar em obras, posso trabalhar de barista num café, posso trabalhar de garçonete em restaurantes, posso ser bartender também. Tem algumas dessas opções aí quando tu vai pesquisar os trabalhos que são mais comuns para os brasileiros na Austrália. Eu percebi que eu queria trabalhar em cafés. Eu sempre gostei muito de café, eu sempre achei, tipo assim, ir em cafés eu sempre gostei, sabe? De marcar, ir num café com um amigo, ficar tomando um cafezinho na tarde. Eu sempre achei muito gostoso esses ambientes. E o que ir num café proporcionava, então eu queria isso e queria aprender a fazer os cafés. E ter trabalhado no café também me fez
pensar por que não abrir meu próprio café um dia, abrir meu próprio negócio. E principalmente eu acho que um negócio físico, eu gostaria muito de ter um lugar onde eu recebo as pessoas. Eu sou sempre essa amiga que recebe as pessoas. Lá eu via a minha chefe, que era a dona do café, e ela tinha 27 anos. E ela era dona de um café na Austrália, na beira da praia, e eu olhava a vida dela e eu pensava, meu Deus, é isso que eu quero, sabe? Acordar às 5 da manhã pra ir fazer café pras pessoas e servir as pessoas e ver as pessoas alegres indo trabalhar depois de pegar seu próprio café. E depois ela fechava o café e ainda ficava lá sentada fazendo as contas e fechando caixa e não sei o que. E eu achava aquilo muito legal. Principalmente porque era na beira da praia. E ela tinha total autonomia pra algum dia ela falar, vou deixar aqui o café nas mãos dos meus funcionários e vou ali dar um mergulho no mar. E aquilo eu achava incrível também. Mas, enfim, quando tu tá num outro país, experienciando culturas do mundo inteiro e conhecendo pessoas que vivem de uma forma tão diferente da forma como tu achava que era o único jeito de levar a vida, tu percebe que tu não é estranho, que tu não tá sonhando alto demais e que tu não é tão diferente assim e que a vida que tu gostaria de levar não é impossível. Tem muita gente vivendo de uma forma muito mais louca do que tu imagina. Tem gente que larga tudo aos 40 anos, tá trabalhando há 20 anos numa empresa e larga tudo pra ir trabalhar na Austrália, pra ir morar lá e pra ir se redescobrir e criar uma nova vida. Eu conheci muita gente assim também, vários brasileiros inclusive. Então, tu vê que nunca é tarde pra tu se reinventar e não tem hora e não tem lugar e não tem pressa pra tu decidir. Me trouxe essa calma, assim, sabe? De eu vou levar minha vida do jeito que eu quero. Se agora eu tô afim de trabalhar numa agência de intercâmbio, eu vou. Se agora eu tô afim de largar tudo e criar um canal no YouTube, eu vou. E se não der certo, eu vou me reinventar. E se eu resolver abrir um café e o café não der certo, eu vou fechar o café e vou fazer outra coisa, sabe? Então, acho que foi esse aprendizado que eu trouxe da Austrália. E foi um processo, eu digo que foi muito difícil porque eu vivi muitas dificuldades lá, principalmente financeiras. Tu aprende a se virar de um jeito que eu nunca tinha precisado me virar aqui no Brasil, sabe? Eu sempre, graças a Deus e graças aos meus pais, eu sempre tive tudo que eu queria, basicamente. E chega a ser engraçado, tipo, parece uma menina mimada vir aqui falar que eu precisei ir pra outro país pra dar valor, mas eu realmente não sabia cuidar do meu dinheiro, sabe? E ficar nervoso que eu não sei se eu vou conseguir pagar o aluguel, sabe? Eu nunca tinha precisado passar por isso. Então, foram desafios, mas que me fizeram perceber que eu era capaz de lidar com essas dificuldades também. E se tudo der errado, eu vou saber me reerguer e começar de novo. E eu sou muito grata por todas as decisões que eu tomei lá, por todas as... Sabe, eu vivi muito intensamente porque eu sabia que era só aquele período. Eu já fui com a mentalidade de que eu ia voltar. Enfim, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso também, sobre os questionamentos de querer voltar e querer ficar lá. E por que eu voltei e por que eu decidi não ficar, mas enfim. As decisões que eu tomei lá foram todas pensando que aquele era o meu tempo lá e que eu tinha que aproveitar ao máximo. E foi incrível, assim, eu trabalhava na beira da praia de Bondi Beach, que é a praia mais famosa de Sydney. A gente morou em Bondi Beach também por uma decisão pensada em aproveitar ao máximo. E foi uma decisão muito difícil da gente falar, não, a gente quer pagar mais caro pra morar na praia. Porque a gente sabia que ia demandar muito mais trabalho pra gente ter dinheiro pra pagar aquele aluguel. E foi uma decisão que a gente teve que fazer, eu e meu namorado e mais ninguém, assim. A gente não tinha nossos pais pra decidir pela gente, mas a gente escolheu esses apartamentos que a gente resolveu morar lá. Eu sinto que eu só tô largando umas informações aqui completamente perdidas, mas é que na minha cabeça, tipo assim, é muita informação, sabe? Mas eu acho que eu precisava fazer esse vídeo pra explicar de alguma forma os meus motivos pra ter ido pra lá e como todas as coisas que eu decidi lá me fizeram crescer e evoluir
o meu relacionamento também, assim, a nossa habilidade de comunicação para tomar decisões, para se virar. A gente tava do outro lado do mundo, era nós dois contra o mundo, e a gente, não vou dizer que foi fácil, foi muito difícil. O nosso relacionamento passou por muitas turbulências nessa época, porque já não é fácil tu fazer um intercâmbio. Agora, tu fazer um intercâmbio com outra pessoa, as duas pessoas estão passando por processos internos muito doidos e mudanças muito doidas, e é até lindo de ver, assim, o nosso relacionamento antes e o nosso relacionamento depois da Austrália. Tipo, mudou totalmente e mudou pra melhor, mas, como eu disse, as mudanças nunca são fáceis. Um intercâmbio não é nem perto uma viagem a passeio. Na verdade, passear é uma coisa que tu acaba fazendo pouco até. A gente viajou bastante. No último mês, a gente passou um mês inteiro fazendo uma road trip pela costa leste da Austrália. E foi incrível, mas, tipo, foi o único momento que a gente viajou. Até então, a gente não tinha saído de Sydney, porque realmente, assim, a gente passou por muitas dificuldades financeiras, muitos problemas em relação a emprego, mas que me fizeram crescer muito, fizeram nós dois crescer muito. Enfim, apesar de todas as dificuldades que eu enfrentei, eu sou extremamente grata ao intercâmbio, e hoje em dia eu falo que, assim, eu acho que todo mundo deveria fazer um intercâmbio na vida, nem que seja de um mês. Tanto o intercâmbio da Austrália quanto o intercâmbio da Disney me fizeram evoluir muito, me fizeram me conhecer muito mais. Acho que é um processo de autoconhecimento em 8 meses que eu levaria, acho que uns 5 anos de terapia pra conseguir evoluir tudo que eu evoluí lá. É uma experiência onde tu não tem pra onde fugir, chega um momento que tu tem que olhar pra dentro. O processo de retorno foi muito difícil, eu fiquei muito mal nos primeiros meses, assim, sem ver muito sentido pra eu estar aqui, sentindo muita saudade de lá, sentindo muita... Parecia que eu... Tipo assim, como é que eu escrevi um texto no meu Instagram, que eu ainda quero fazer um vídeo lendo esse texto, mas parecia que eu tava nessa caixinha, e aí eu saí, cresci, evoluí e virei outra pessoa, e agora eu tava tentando me encaixar nessa mesma caixinha de volta e não tava conseguindo, até que eu consegui criar uma nova caixinha pra mim aqui. Essa é a parte que foi mais dolorosa ainda. Lidar com as memórias que eu tenho de lá é muito difícil pra mim. Lá eu gravei vídeos, como eu falei, né, contando pras minhas amigas e tal, e eu quero reaproveitar esses vídeos, então os próximos vídeos que vocês vão ver aqui provavelmente vai ser isso. Eu quero meio que recontar a minha história lá, já que eu não criei um canal no YouTube quando eu tava lá, eu quero poder recontar essa história aqui, e eu vou me apoiar nesses vídeos pra isso. Essa é a minha ideia agora que eu dei esse pontapé inicial e consegui botar pra fora o real motivo de eu ter feito intercâmbio, e o que ele me trouxe de desenvolvimento pessoal. A partir daí eu vou começar a fazer esses vídeos mais falando sobre a Austrália, vou dar dicas, vou falar sobre visto, vou falar sobre a minha experiência e vou fazer essa série de vídeos trazendo as histórias do intercâmbio mesmo. E espero que vocês gostem, espero que tenham gostado desse vídeo também. Foi um vídeo muito difícil pra mim, eu acho que ficou muito confuso, eu espero que não tenha ficado muito confuso. Se vocês tiverem alguma dúvida também me perguntem. Peço desculpas, mas foi tipo assim, um momento que eu só sentei e comecei a falar, eu acho que eu não planejei muito bem. Mas eu precisava ter um vídeo só sobre isso, só sobre esse processo, porque essa é a minha maior dor. De não saber quem eu sou e ter muita dificuldade de me encontrar e de me situar numa definição da sociedade. A Austrália teve um papel muito importante nisso e eu não teria como falar sobre a Austrália sem me abrir falando sobre essa parte de mim. E acho que já falei demais. É isso, se inscrevam aqui no canal, tem muito vídeo novo pra vir. Deem esse apoio pra gente. Se tu não curtiu esse vídeo até agora, curte, por favor. E me deixem nos comentários se vocês já fizeram intercâmbio, se vocês estão cogitando fazer, se alguém se identifica com esse meu sentimento de não pertencer e tal. Façam intercâmbio se vocês não fizeram, porque é um processo que com certeza vai te levar pro caminho certo ou te fazer entender que não existe um caminho certo. É isso, beijos e até o próximo vídeo.